bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como elaborar uma maquiagem para os dias que estão muito quentes. São vários truquezinhos que vão fazer essa maquiagem durar muito mais no verão e também vão te dar várias dicas para não te deixar agoniada na hora de se maquiar. Evitar aqueles momentos que você fica toda suada e vê essa maquiagem indo embora junto com o suor e bate aquele desespero, sabe? São dicas simples, como usar uma esponjinha úmida em uma água gelada com uma pedrinha de gelo, usar bastante fixador de maquiagem, manter a sua pele sempre geladinha e fresquinha e também molhar o pincel na hora de aplicar a sombra. Então, se você quiser aprender todos esses truques, desde a preparação de pele até a elaboração dos olhos, continue assistindo! Eu espero muito que vocês gostem e realmente faça a diferença para vocês, tá bom? Vem comigo! Vamos começar pela dica mais valiosa, que é usar uma esponjinha para maquiagem. Essa que eu estou usando é da Belize e o que eu faço? Eu pego um potinho com água, coloco uma pedrinha de gelo e a esponjinha dentro e molho bem a esponjinha. A água gelada vai ajudar na hora de secar a base, vai secar muito mais rápido. E como a esponjinha tem a tendência de absorver o líquido, como ela já absorveu a água, ela não vai absorver e não vai desperdiçar a nossa base ou o nosso BB Cream que a gente vai usar para aplicar na pele. O formato da esponjinha ajuda muito na aplicação. É muito mais fácil de alcançar o cantinho do olho do que com o pincel. Eu escolhi o BB Cream para elaborar essa maquiagem para os dias quentes e ele é sempre a minha escolha, porque ele já tem protetor solar e dispensa o uso do primer, além de hidratar a nossa pele, claro. Eu coloco o BB Cream direto na esponjinha e com batidinhas eu vou depositando o produto no meu rosto. Eu gosto de dar batidinhas e depois arrastar um pouquinho para o pescoço e para os cantinhos para ficar um acabamento bom. Como a esponjinha está molhada e bem geladinha, o BB Cream seca muito mais rápido no nosso rosto e deixa o nosso rosto geladinho, então a gente não vai ficar suando durante a aplicação da base. Com o pincel, geralmente esquenta um pouco a nossa pele e ela fica suando mais, então eu prefiro a esponjinha por causa disso, para a gente não ficar suando, para o BB Cream secar mais rápido e também porque eu acho que o acabamento fica bem natural quando a gente usa a esponjinha. Agora vem outro truque muito importante, usar o fixador de maquiagem em cada passo da maquiagem. Eu aplico bastante. Por quê? Porque o fixador de maquiagem, além de fixar a maquiagem, vai resfriar o rosto, vai deixar ele geladinho e vai evitar que ele fique suando durante a aplicação dos demais produtos. Eu coloco bastante mesmo e logo depois venho aplicando o corretivo, já quando o meu BB Cream está bem sequinho. Eu aplico o corretivo normal, gosto de fazer um triângulo abaixo dos olhos. Ilumino um pouquinho em cima do nariz, na testa e passo o corretivo ao redor da boca porque eu tenho algumas manchinhas que eu quero esconder. Eu pego a mesma esponjinha, a esponjinha tem que estar dentro do potinho com gelo, que ela tá geladinha e molhadinha, e aproveito essa esponjinha para espalhar o corretivo e dar acabamento. Eu gosto também de espalhar o corretivo dando batidinhas e, claro, como acontece com a base, o corretivo também seca muito mais rápido. A gente não fica suando por causa do atrito entre a pele e o dedo, não vai esquentar, porque quando a gente usa o dedo para espalhar o corretivo, ele esquenta. Isso no inverno é bom, mas no verão a gente quer evitar. Então a esponjinha molhada vai ajudar muito a gente na hora de espalhar o corretivo. Sem contar que o formato da esponjinha ajuda muito na aplicação do cantinho do olho. E como sempre, eu aplico bastante fixador de maquiagem após aplicar o corretivo. Eu volto agora com a esponjinha também molhada e aplico um pó mais claro que o tom da minha pele nas regiões que eu quero iluminar.
Quando a gente aplica o pó com a esponjinha molhada, o pó gruda muito mais no produto molhado. Então ele seca muito mais rápido também o corretivo e eu gosto desse efeito. Eu gosto de usar a esponjinha molhada. Testem aí para ver se vocês gostam também. Depois que eu apliquei o pó mais claro, eu venho com o pó exatamente do tom da minha pele e aplico no restante do meu rosto, nas áreas que eu não desejo iluminar. Para tirar a cara de fantasma e dar uma emagrecida, a gente usa o quê? O contorno. Eu vou usar 2 pós bronzeadores, um da Maybelline e outro da Sigma, da coleção da Camila Coelho. Eu gosto de misturar esses 2 tons, porque um é mais quente, o outro é mais frio. Então eu gosto do efeito deles. Eu vou usar os dois com um pincelzinho de blush. Vocês já sabem como aplica, faz aquela carinha de peixe, a boquinha de peixe e vai aplicando onde fica mais fundo. Eu dou uma achatadinha no pincel para facilitar a minha aplicação e depois eu venho esfumando com movimentos de bolinha. Nesse momento eu percebi que eu estava suando, então o que eu fiz? Eu peguei o fixador de maquiagem e apliquei no meu rosto para secar. Isso é muito importante, você pode usar o fixador de maquiagem quando você sentir necessidade. Se sentir que a pele está começando a suar, já aplica o fixador e seca que está tudo certo. E volta normalmente a fazer a tua maquiagem, continua fazendo o contorno, o que você estava fazendo antes, que não tem problema, pode usar o fixador à vontade. Só vai ajudar e não vai piorar em nada. Para dar um ar de saúde para o rosto, eu vou aplicar um blush bem rosinha. Eu gosto de blush bem rosinha, então eu não abro mão. E eu vou aplicar esse mesmo da Revlon na maçã do meu rosto, bem nessa partezinha que salta quando a gente dá esse sorrisinho, sabe? É bem aí que aplico o blush. Logo em seguida eu aplico um iluminador, eu usei o da NYX, com um pincelzinho próprio para aplicar iluminador. Durante a aplicação dos produtos em pó, não tem segredo, você aplica normalmente. O segredo, depois que você terminar a aplicação dos produtos em pó, é aplicar muito fixador de maquiagem para secar tudo, para fixar e para não ficar suando principalmente. Agora, truques para os olhos. Eu começo sempre iluminando abaixo da minha sobrancelha, com uma sombra perolada bem clarinha e um pincel de pálpebra menorzinho. Eu aplico rente à minha sobrancelha, rente à parte inferior da minha sobrancelha e dou uma esfumadinha nessa sombra. Para aplicar no meu côncavo, eu vou pegar aquele mesmo pó bronzeador que eu usei para contornar o meu rosto, com o pincel de esfumar da Sigma, bem fofinho. Eu gosto muito desse pincel porque ele é bem fofinho e dá um efeito bem legal. Eu aplico com movimentos de bolinha e vai e vem em todo o meu côncavo e acima do côncavo também. Conforme eu vou subindo, eu vou tirando a pressão do pincel. Esfumar a sombra no côncavo, vocês já sabem, não tem segredo. Nessa hora, eu uso o pincel seco e não molhado. Por quê? Porque eu quero realmente que a sombra se desmanche e vá criando um degradê de cores. Eu não quero que ela fique muito intensa em alguns lugares. Eu quero mesmo esse efeito mais leve e mais esfumado para minha sombra. Agora sim eu vou usar o pincel molhado. Eu molho o pincel naquela aguinha geladinha, tiro o excesso de água e pego a sombra da paleta. Eu esfrego bem o pincel na sombra para pegar bastante sombra mesmo. E eu estou usando um pincel para pálpebras normal, de comprimento de tamanho médio da Sigma. Contornando meu globo ocular, eu vou depositando essa sombra em toda a minha pálpebra móvel. Eu dou batidinhas com um pincel na minha pálpebra para ela fixar bem e conforme eu tenho essa necessidade, eu vou pegando mais sombra na paleta. Eu volto com um pincel de esfumar para fazer a transição entre uma cor e outra e deixar tudo direitinho.
Eu ilumino o cantinho interno normalmente com a mesma sombra que eu usei para iluminar abaixo da minha sobrancelha e dou uma arrastadinha para dentro da pálpebra móvel para ficar mais iluminada essa região. Para os olhos ficarem ainda mais marcantes, eu vou pegar um pincel chanfrado, molhado também, e uma sombra preta. E eu vou fazer como se fosse um delineado dos meus olhos. Normalmente, como a gente faz um delineado normal, não tem segredo. A única diferença é que a gente está fazendo com sombra molhada e não com delineador. A sombra preta vai ficar bem mais intensa, porque o pincel está molhado, ela está molhada, e vai deixar os olhos mais marcantes. E assim a gente não precisa usar o delineador ou o lápis de olho ou qualquer outro tipo de delineador, porque esses delineadores comuns, eles escorrem conforme a gente vai suando. E a sombra, como ela é sequinha, ela não vai escorrer e os olhos vão ficar marcados iguais. Eu pego um pincel normal só para esfumar e dar um pouquinho de acabamento, já que a gente não está fazendo um gatinho. A gente vai esfumar para não ficar terminando do nada. Eu venho com uma sombra marrom acinzentado e um pincelzinho de precisão e aplico rente aos meus cílios inferiores, só para o olho ficar um pouquinho mais marcado também. E fazer um contorno mais bonitinho. Eu gosto bastante desse efeito e esse efeito também aumenta os olhos quando ele é aplicado da metade até o fim do olho. Eu vou contornar a minha boca com um lápis para contorno normal, esse é da NYX, e vou aplicar o batom normalmente também. Você pode usar gloss, o batom que você quiser, mas eu prefiro batons mates porque eu acho que a duração é muito maior do que qualquer outro batom. Então, eu sempre aposto neles e recomendo que vocês usem também. E para finalizar, claro, muito fixador de maquiagem, para tua pele ficar bem sequinha e para fixar muito essa maquiagem. Agora vocês podem conferir o resultado final, tá bem diferente do começo do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mas não termina por aí, porque eu achei essa maquiagem sem graça, então eu resolvi colocar um pouquinho de brilho. Ele é meio rosadinho e eu acho que ficou combinando com o meu batom. Então eu apliquei ele só na minha pálpebra móvel, com o dedo mesmo, e eu achei que deu um charme a mais pra maquiagem, eu gostei bastante do efeito dele. Eu podia ter usado algum fixador, podia ter mesmo usado uma colinha para cílios para segurar, mas eu não quis. Eu quis que ele ficasse menos intenso e desse só um toquezinho para maquiagem. Aí tá passando a imagem dele, ele é da Bitarra, Asa de Borboleta. É um pigmento bem bonitinho que eu gosto muito de usar. Agora sim vocês podem conferir o resultado final de verdade. Eu gostei do resultado, não é aquela maquiagem assim poderosa, mas é melhor do que sair de casa sem nada e pelo menos não vai estar escorrendo e o importante é que vocês tenham pego as dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijão e até o próximo!